Mike Maron, a vítima mais versátil da história, é sem dúvida este homem de New Jersey. No período de 5 anos, ele resistiu a 83 assaltos e foi hospitalizado 20 vezes. Ele foi esfaqueado, levou tiros por 2 vezes, foi assaltado com um cano de metal, quebraram-lhe os dentes, roubaram de $2.000 em dinheiro, 4 carros e muitas sacolas de compras. De acordo com relatórios de jornais, a polícia de New Jersey ofereceu a Maren um receptor transmissor portátil, um meio rápido de pedir socorro. Mas ele não aceitou. Eles roubariam também isso, explicou. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje no programa Está Escrito, o pastor Bill Santos apresenta o tema Encarcerado. Vítima. Uma palavra que ouvimos muitas vezes em nossos dias. Creio que alguns usam demasiado e muito frequentemente esta palavra. Aqueles que dizem ser sempre vítimas, não importa a veracidade dos fatos. Periodicamente, nós deparamos com situações como a de Mike Maron, que em realidade foi vítima de tratamento injusto e incorreto, e sentimos pena da pessoa. Se alguém conheceu tratamento injusto, maltrato, o que significa ser vítima, foi José. Primeiramente, ele recebeu tratamento injusto de sua família. Seus irmãos o odiavam e queriam matá-lo, mas ao invés o venderam à escravidão. Depois, sua situação tornou-se restrita. Ele era escravo numa terra onde nem a língua ele conhecia. No momento, ele era um rapaz de 17 anos, com uma vida em frente e logo em seguida encontrava-se à mercê e, por que não dizer, era propriedade de um estranho. Ainda mais, foi falsamente acusado. Após ganhar a confiança de seu chefe Potifar, a esposa deste tentou seduzi-lo. Como já estudamos, ele não se submeteu à sua vontade, portanto, ela mentiu e acusou de ter cometido estupro. Como resultado, ele foi colocado na prisão e abandonado. É na prisão que encontramos José no estudo de hoje. De acordo com Gênesis 40, verso 15, ele encontrava-se num calabouço. De novo, ele está num buraco, porém, desta vez, num buraco egípcio. A história está se repetindo. Qual era a idade de José? Bem, ninguém sabe com certeza, talvez perto de 30. Mas a pergunta importante é, aonde estava Deus? Vemos Deus nas coisas boas, algumas vezes em situações questionáveis, mas aonde está Deus quando tudo dá errado? Onde está Deus quando encaramos o calabouço? Gênesis 39, verso 21. O Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor era com José. É ali que estava o Senhor. Estava bem ali. Ele nunca saiu dali. Nunca se ausentou. Estava com José. Não somente isso. Ele fazia por José o mesmo que fez antes. Deus o favoreceu aos olhos dos outros. 2 vezes lemos no curto relato, o Senhor estava com José. José começou a ver a mão de Deus em sua experiência na prisão. Falsas acusações colocaram José na prisão, mas Deus permaneceu junto a ele e deu-lhe forças. Como resultado, José achou graça aos olhos do chefe dos carcereiros
esta confiança em José colocou ele como encarregado de todos os presos. José era tão respeitado e confiável diante do chefe que este não supervisionava nada que estava ao seu cargo, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Notem que o Senhor era o primeiro na vida de José. Ele era o foco principal da vida deste rapaz. Deus se encontrava entre José e as circunstâncias que o rodeavam. Por isso, José reconhecia Deus e entendia os seus objetivos. Desta forma, Deus podia usar a José. Diante de uma experiência de calabouço, o que vem à mente rapidamente é que fomos esquecidos por Deus. Você já se sentiu assim? Você implora a Deus e não houve resposta? Você sabe que José não merecia estar na prisão, mas ele enfrentou a situação de maneira brilhante. Esta é a maravilha da história. Em primeiro lugar em sua vida estava sua relação virtual com o Senhor e por isso Deus o usou de maneira estratégica e significativa. Gênesis capítulo 40, verso 1. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou deitá-los na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. O mordomo era quem experimentava o vinho e a comida antes que Faraó se servisse deles. Desta forma, se o alimento estivesse envenenado, o mordomo pereceria e o faraó continuaria vivo. Em muitos aspectos, o mordomo era a pessoa mais confiável da corte. Se essa confiança fosse traída, sérias consequências seguiriam. Algo deve ter acontecido para que o mordomo fosse colocado na prisão, como também o padeiro. A razão da queda e do castigo deles não foi mencionada, mas o acontecido deixou o faraó tão furioso que eles foram mandados para a prisão. E uma vez que os caminhos de Deus são profundos, foram para a mesma prisão onde se encontrava José. José e esses homens estavam na prisão por razões diferentes, mas eles se encontravam no mesmo lugar, sofrendo as mesmas misérias. E nesta experiência, José pôde testemunhar a eles. A história continua. Verso 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. Eles ficaram muito tempo ali. E o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. E ambos sonharam cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, quem se achavam encarcerados. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó como eles estavam no cárcere da casa de seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Se houvesse alguém com razão para estar triste, seria José. Sua condição era muito pior do que a dos outros presos. Eles estavam lá por um capricho de Faraó e certamente não ficariam ali para sempre. Mas José havia sido acusado pela esposa do primeiro executivo de Faraó e não sabia se voltaria a ver a luz do dia. Mas apesar do seu próprio dilema, José percebeu a necessidade desses dois homens. Quando o seu coração está bem, mesmo que o chão tenha desaparecido debaixo dos seus pés em sua vida, é impressionante como você vê e consegue perceber a necessidade do seu próximo. Ao invés de dizer, você pensa que tem problemas? Venha ouvir o que eu tenho para contar. José disse, por que estão tão tristes? O que há com vocês? Eu admito que parece estranho esse tipo de pergunta numa prisão, mas isto mostra a habilidade de José para ver além de suas próprias necessidades, a fim de ministrar e ajudar os outros.
Recentemente li uma história que ocorreu na vida de Thomas Edison, que ilustra perfeitamente os benefícios de uma atitude positiva. O filho de Edison, Charles, escreveu sobre tal no livro Thomas Edison, o Elétrico. Numa noite de dezembro, o alarme fogo ecoou no local. Houve uma explosão espontânea no quarto de filmes. Dentro de momentos, todo o material de embalagem, celulose para discos, filmes e outros materiais inflamáveis foram para o ar. Por não encontrar o meu pai, fiquei preocupado. Estaria ele bem? Com todos os seus bens desaparecendo em fumaça, será que sua cabeça estava boa? Já tinha 67 anos, não estava em posição de começar tudo de novo. Viu o pai correndo em direção a ele. Onde está a mamãe? Vai buscá-la imediatamente. Diga a ela que traga suas amigas. Certamente ela nunca mais terá oportunidade de ver um incêndio como esse. Pode imaginar? Ao invés de dizer, oh Deus, será que eu mereço isto? Estou com 67 anos e vivi minha vida fazendo o bem. E é isto com o que eu ganho um retorno? Não, ele disse, filho, busca sua mãe. Este incêndio é impressionante. O filho de Edison acrescenta, às 5h30 da manhã seguinte, quando o incêndio mal estava controlado, ele chamou seus empregados e anunciou, vamos reconstruir. Pediu a um homem que contratasse todas as lojas de máquinas da área, ao outro que obtivesse guindastes de demolição. E aí alguém teve a ideia, aonde podemos conseguir algum dinheiro? Mais tarde ele se explicou, você pode sempre capitalizar depois de um desastre. Simplesmente nós nos livramos de um monte de entulho. Vamos reconstruir algo maior e melhor em cima dessas ruínas. Logo após, ele enrolou seu casaco como travesseiro, deitou sobre uma mesa e caiu num sono profundo. José fez algo semelhante. Ele disse, por que estão tristes? O que está acontecendo nesta prisão? Gênesis capítulo 40, versículo 8. Eles responderam, cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos queriam dizer. Garanto que José teve que se segurar quando ouviu isto. Estavam preocupados com um sonho que não entendiam. Mal sabiam que estavam na presença do sonhador dos sonhadores. Gênesis 40, verso 8. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. É surpreendente que José ainda quisesse se envolver com sonhos. Lembra-se do que aconteceu a última vez que ele o fez. Ele mencionou seus sonhos aos seus irmãos e acabou num buraco e depois no mercado de escravos no Egito. Talvez você imagine que ele diria, esqueça, eu estou fora dessa. Mas não José. Ele disse, um sonho? Fale-me sobre ele. Verso 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziram uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. O que significa isto? Perguntou o copeiro. Este é o significado, explicou José. Os 3 galhos são 3 dias. Dentro de 3 dias, você terá de volta a sua posição de copeiro. Continuou. Quando isto acontecer, lembre-se de mim. E explicou ao copeiro um pouco da sua condição inocente. Aqui vemos a humanidade de José. Interessante notar que ele não era um santo feito de gesso, mas era uma pessoa humana e real. Ele sabia que às vezes presos saem da prisão por terem conexão com as pessoas certas. E quem teria mais facilmente acesso a Faraó do que o copeiro? Não podemos criticá-lo por isso.
O padeiro ouviu a conversa e talvez imaginou que o seu sonho também traria boas notícias. Então virou-se para José e disse: agora é a vez do meu sonho. Gênesis 40, verso 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves o comiam do cesto da minha cabeça. O que significa isto? O padeiro perguntou. Bem, disse José, aqui já é outro caso. Temos que respeitar a integridade de José. Ele sabia que o sonho previa a morte do rapaz. Quem gostaria de anunciar isso? Ele poderia ter contado uma história diferente ao padeiro, inventado qualquer coisa. Ele nunca ia descobrir, e mesmo que descobrisse, seria tarde demais. Mas José era um homem verdadeiro. Ele não estava a fim de fazer amigos, ele era representante de Deus. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, você será executado. Isto era cruel, mas José disse a verdade. Enfatizo este ponto, pois quero que todos o entendam. Ter uma atitude positiva com relação a Deus não significava viver fora da realidade. Quando você diz somente coisas agradáveis para todos, sempre de maneira otimista, seja a situação real ou real. Eu acredito em ter sempre atitude positiva, mas não acredito em mentiras. Creio que os cristãos devem sempre pensar e falar de maneira positiva, pois esta é a maneira de agir quando vemos os fatos através dos olhos de Jesus. Mas isto não é o mesmo que viver sempre no mundo dos sonhos, falando coisas somente para agradar alguém, mesmo quando não falamos a realidade. José disse: meu amigo, os seus dias estão contados, 3 dias para ser exato. E foi isso que aconteceu. Os eventos que envolvem os 2 homens aconteceram exatamente como predito por José. Gênesis 40, verso 20. No 3º dia, que era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reentregou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Quando José viu o copeiro saindo da prisão, ele deve ter pensado: agora é minha chance. Faraó ouve este homem e ele me tirará da cadeia. Não sabemos se José ficou sabendo o que havia sucedido a estes homens, mas quando eles foram liberados no tempo determinado, ele deve ter compreendido que foi Deus quem o ajudou a interpretar os seus sonhos corretamente. E assim ele aguardou a sua oportunidade de ser liberto da prisão. Apesar de não ter feito algo errado, de somente ter dito a verdade, apesar de ter pedido para ser lembrado, somente o silêncio prevaleceu. A esperança de José foi desaparecendo. Verso 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele dele esqueceu. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Que decepção! Ao invés de ser lembrado e recompensado, José foi esquecido durante 2 anos. 2 anos se passaram desde a libertação do copeiro e José continuava no calabouço. 2 anos inteiros, anos monótonos, horríveis. O que passava pela cabeça de José durante esse período? A tendência humana seria pensar que Deus havia se esquecido de José. Mas isso não aconteceu. José era um homem notável, vítima em várias situações, mas continuou esperando, confiando, esperançoso e com fé implícita em Deus. Alguns de vocês que me ouvem hoje já foram vítimas de situações, talvez mal julgados, abandonados por amigos e família. Talvez alguns até já sofreram maldades criadas por cristãos. Isso dói.
Quero lhes dizer algo que pode parecer difícil de aceitar, mas você deve entender que é em meio à dor que Deus entrega suas mais importantes mensagens. C.S. Lewis chama isto de um megafone de Deus. No livro O Problema da Dor, ele diz: Deus sussurra aos nossos ouvidos no prazer, fala à nossa consciência, mas grita em nossa dor. Ouve-me, amigo, vítima de maltratos, ou melhor ainda, ouve a verdade de Deus. Ele tem centenas de mensagens para você ao passar por centenas de experiências de calabouços. Ele dá a mensagem certa no tempo certo, e para recebê-la é necessário um coração sensível, obediente e confiante. Não um coração hostil, amargo e preocupado com vingança, mas um coração que pede: Senhor, ajuda-me agora, liberta-me da minha própria prisão, ajuda-me a ver a tua mão mesmo na escuridão. No sofrimento, molde-me, Senhor, ajuda-me a te encontrar, mesmo em hora de abandono. Faça esta oração, transforme as suas provações em confiança ao pedir a Deus que use sua aflição, o seu calabouço, o abandono para o seu propósito. Eu te peço, faça isso ainda hoje. Eu sei que o seu mundo não está impregnado de prisões egípcias ou de sonhos a serem interpretados. O seu maltrato não vem em formas diferentes, mas de qualquer forma magoam. Você sente a horrível rejeição ao fazer o certo e ainda ser maltratado. Em meio a tudo isso, lembre-se, Deus não te abandonou. Ele não te esqueceu. Ele nunca se ausentou. Ele entende a tua dor de coração, o teu sofrimento. Ele quer que andemos bem pertinho dele. Deus é bom. Jesus Cristo é real. Minha prece é que Ele faça por nós o que Ele fez por José, que Ele nos dê a força para resistir. Quando o sol já não brilha, vejo o dia findar, tenho medo da noite que está para chegar. Ouço a voz do meu mestre, do meu rei e Senhor, vem a mim e não terás temor. Sei que acaba a tormenta e o sol vai raiar e as nuvens tão negras passarão. Eu te peço, meu Deus, ao meu lado vem estar, mão na mão, caminhando para o lar. O inimigo só tenta minha fé destruir e murmura ao ouvido quando vais desistir. Mas eu ando com Cristo em caminhos de luz. Minha fé firme está em Jesus. Sei que acaba a tormenta e o sol vai raiar e as nuvens tão negras passarão. Eu te peço, meu Deus, ao meu lado vem estar, mão na mão, caminhando para o lar. Meu Jesus logo volta e nos leva para o lar, e ali
tristeza nem dor, só a paz, alegria e amor. Sei que acaba a tormenta e o sol vai raiar e as nuvens tão negras passarão. Eu te peço, meu Deus, ao meu lado vem estar, mão na mão, caminhando para o lar. Mão na mão, caminhando para o lar. Todos nós, às vezes, temos a terrível sensação de medo e solidão. Mas não há alguém que nos tome pela mão e ande conosco através da vida? Amigo, você não precisa andar só. Há uma forte mão estendida para alcançar a sua. É a mão de Deus. É este Deus que lhe desejamos apresentar. Inscreva-se no curso bíblico Encontro com a Vida. Poderá sentir o toque desta forte mão em sua vida. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Como foi bom ter um amigo conosco nesta semana. Desejo vê-los na próxima semana de novo. Até lá, lembre-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.